Nós estamos em Escola Bíblica Dominical. Em Escola Bíblica Dominical a gente estuda a palavra. E hoje eu quero fazer um estudo, de fato, dar uma aula aqui para os irmãos, vendo a palavra de Deus, e eu quero trazer nesta manhã um histórico sobre o projeto de Deus em relação à salvação. Eu tenho dito para os irmãos que a Bíblia é um livro acerca de Deus. É um livro acerca de Deus agindo por meio de Jesus, no poder do Espírito Santo, hoje usando a igreja para restaurar a sua criação. A Bíblia é um livro sobre Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, usando a sua igreja para restaurar a sua criação. Quando eu digo restaurar a sua criação, a minha mente está no capítulo 3 do livro do Êxodo, onde nós sabemos que o pecado entrou na nossa história e comprometeu totalmente a criação perfeita, boa, que o Senhor nosso Deus fez. E hoje eu quero partir do versículo 15 do capítulo 3 e acompanhar o que eu chamaria aqui do fio da meada, para que nós possamos entender algumas coisas que estão acontecendo conosco hoje. É isto mesmo, começar no capítulo 3 do livro do Gênesis, versículo 15, para entender algumas coisas que estão acontecendo com a gente hoje. Visto que a Bíblia é um livro de uma história só, que é exatamente essa história de Deus atuando para restaurar a sua criação. E o que é que nós temos no capítulo 3, versículo 15 do livro do Gênesis? O texto diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer a Ti, porque nos dá este momento. Nós temos a Tua palavra que é luz, lâmpada para as nossas vidas. E neste momento nós pedimos ao Espírito Santo que nos auxilie, tanto no expor quanto no ouvir esta palavra. Que o Espírito Santo lance luz sobre nós, sobre as nossas vidas, para que possamos ser abençoados por meio desse estudo que estamos iniciando neste momento. Então nós esperamos tão somente na Tua graça e na Tua misericórdia, e ajuda-nos, ó Deus, em meio às nossas limitações, a confiar em Ti e aprender pela Tua palavra. Então esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. O estudo que ora eu estou iniciando, eu preciso dizer isso para os irmãos, originalmente ele não é meu, é de William Hendrickson. Em um dos seus comentários, o comentário do livro do Apocalipse, ele traça esse perfil, ou esse histórico, ou este fio da meada, e o que eu vou fazer então é pegar aquela estrutura e reproduzir para os irmãos, visto que nem todos têm acesso a este livro que eu acabei de citar, um comentário de Apocalipse de William Hendrickson. Ok, vamos então acompanhar o desenvolvimento desse texto, e eu peço a sua atenção para que você não perca o fio da meada, porque se você perder o fio da meada, você vai vai deixar de entender esse desenvolvimento histórico do agir de Deus para restaurar a sua criação. Vamos então contextualizar e a partir daí vamos começar o nosso estudo. Sabemos que no início da nossa Bíblia, capítulo 1, 2, nós temos Deus criando tudo muito bem e perfeito, mas no capítulo 3 a desordem entra na nossa história e nós temos nesse versículo 15, Deus dizendo que ia fazer algo. E eu quero chamar a sua atenção para os personagens do versículo 15. Observa comigo de novo aí quem são os personagens que estão envolvidos aí no versículo 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Observe que o texto aqui é uma fala de Deus. Nós estamos aqui no contexto onde o pecado entra na nossa história e Deus estava conversando. Estaria aqui conversando e estava presente no momento. Nós temos Adão, nós temos Eva e nós temos a serpente. Mas no versículo que nós estamos destacando, você tem a mulher, você tem a serpente e você tem a promessa de um descendente. Então esses aqui são os três personagens
que o versículo 15 trata. Diz que a mulher ia ter um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Neste momento, nesse texto aqui, na verdade o que está acontecendo é Deus dizendo que ele faria para desfazer a obra do maligno, para desfazer aquilo que Adão fizera, e que ele mandaria um descendente. E a serpente ouviu tudo isto, estava presente neste momento e ouvindo muito bem isto. E aqui então, na verdade, se instala uma guerra. Começa-se uma guerra entre Deus, que vai trazer o descendente, e a serpente, que vai atuar para não deixar o descendente nascer. A serpente vai atuar na história exatamente para tentar impedir que Deus cumpra esta promessa. E é isso que eu quero mostrar a vocês, dando uma olhada aí na Bíblia, seguindo esse fio da meada, olhando essa perspectiva, vendo Deus provendo meios para que o descendente nascesse, e ao mesmo tempo nós vamos ver a ação do diabo no sentido de tentar impedir que Deus cumprisse a sua promessa. E nessa perspectiva, então, nós temos o capítulo 4. A mulher tem filhos, mas o que acontece? Nós vamos, de fato, dar de cara no capítulo 4 com um homicídio, o momento que Caim mata Abel. Claro, Caim não poderia ser, esse menino não poderia nascer de Caim, por causa da própria história, e nós vamos ver que Deus até lança uma maldição sobre Caim, então esse menino não poderia vir dessa linhagem. E aí eu posso imaginar a serpente dizendo, venci, essa parada eu já venci. Só que a mulher tem outros filhos. E aí nós vamos ter os descendentes de Sete. Lógico, se não é na descendência de Caim, então nós vamos ter que pegar a descendência de Sete. E aí quando lemos os capítulos seguintes aqui, no capítulo 5, capítulo 4 e capítulo 5 do livro do Gênesis, tem algo que me chama a atenção, é que no capítulo 4, nós temos a descendência de Caim. E aí você vai ver esse alistamento a partir do versículo 17 do 4, tem a descendência de Caim. E no outro lado, no capítulo 5, você vai ter uma chamada descendência de Adão. Olha só, há uma separação. A descendência de Caim, mas Caim era filho de Adão. Mas aqui nesse momento há uma ruptura e o texto nos dá duas descendências, a de Caim e a de Adão. E essa de Caim, exatamente, a de Adão vai traçar, de certa forma, que vai mostrar a linhagem, aí seguindo a linhagem de Sete, até chegar em Noé. Só que acontece algo no início do capítulo 6, onde a descendência de Caim e a descendência dos filhos de Deus, elas se misturam. E aqui nós temos já um problema. Você pode olhar assim, mas qual? Nós já temos aqui uma ação maligna no sentido de comprometer. Sim? De comprometer a linhagem daquele que nasceria da mulher. E aí nós temos, nesse texto aqui, casamentos mistos. Claro, isso você vai ter que ler depois para perceber no texto, mas está muito claro isto no início do capítulo 6. Diz assim o início do capítulo 6, como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Nós não vamos entrar aqui no mérito desta questão, desse texto, procurando fazer um esclarecimento maior, porque a nossa proposta não é essa. Nossa proposta é acompanhar um fio aí que vai nos levar mais à frente a entender algumas coisas que estão acontecendo conosco. Mas o que podemos perceber de início aqui é exatamente que há essa mistura entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Aí você me pergunta, quem são os filhos de Deus, quem são os filhos dos homens? Se eu pego as duas genealogias, fica claro para mim, os filhos dos homens estaria relacionado a Caim, filhos de Deus, relacionado aí a genealogia que vem aí através de Sete. Mas nesse mesmo capítulo 6, o versículo 5 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau os desígnios do seu coração. E o versículo 6 tem uma informação interessante. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e isto lhe pesou o coração. O 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Pensa nisso. Olha o que é que Deus está dizendo. Vou destruir a humanidade. Se ele destrói a humanidade, como é que o menino nasce?
Não tem como. Ele não vai conseguir cumprir a promessa porque ele vai destruir a humanidade. E aqui eu vejo já exatamente ação maligna no sentido de comprometer e levar a Deus a dizer, eu vou destruir a humanidade. Aqui nós temos no texto, no versículo 6, quando diz que Deus se arrepende. Esse arrependimento aqui é preciso entender que nós temos aqui Deus se acomodando à linguagem humana para que você entenda o que estava acontecendo no momento. Deus, ele é santo, sábio, e nos seus projetos, tudo aquilo que ele fez é muito bem feito, e Deus sabia muito bem o que estava acontecendo, porque ele escreveu tudo isto. Então nada aqui estava pegando o Deus de surpresa. Mas o fato é que ele mostra a sua indignação contra o pecado da humanidade e diz que vai destruir a humanidade. E aí, pegando o fio da meada, eu imagino o diabo dizendo, agora eu venci. Deus vai destruir todo mundo, ele não vai cumprir a promessa e tudo vai continuar do jeito que está e comprometido pelo pecado. Mas o versículo 8 chama a nossa atenção. O que diz o versículo 8 do capítulo 6 do livro do Gênesis? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, a palavra graça. Porque há um equívoco corrente na igreja evangélica que precisa ser desfeito. Que é aquela informação que nós recebemos, eu acho que boa parte dos irmãos e boa parte da igreja evangélica ainda pensa assim, espero que nós possamos corrigir esse equívoco. Essa nossa geração, né, que nós possamos corrigir esse equívoco, a ideia de que graça é uma coisa do Novo Testamento e que o Antigo Testamento é coisa de lei. Olha aqui, o que foi que Noé achou diante de Deus? Graça, assim como você encontrou graça. Noé, como eu e você, era um pecador, merecia a justa punição por causa dos seus pecados, mas o texto diz que Deus foi gracioso com Noé. Assim como foi gracioso comigo e gracioso com cada um de nós. Deus então mostrou graça a Noé. E o que é que isto nos ensina? A graça, ela vai estar presente na criação do Senhor, especialmente a partir do capítulo 3 do livro do Gênesis, quando o pecado entrou na nossa história. Mas há aqueles que vai defender que desde o começo de tudo que a graça do Senhor está presente. Mas necessariamente a graça entra na nossa história quando Deus resolve nos libertar da condenação do pecado, nos dando um Salvador. E aí nós temos de início a ação da graça sendo manifesta a partir ali da promessa que Deus fizera a Adão e a Eva. Na verdade, a graça, quando Deus vai conversar com Adão e Eva, que chega e procura os dois, já é graça. Deus já sabia que eles tinham pecado e mesmo assim Deus os procura, Deus os busca. Por quê? Por graça. Noé achou graça diante do Senhor. E aí nós conhecemos a história de Noé, eu acho que não é preciso eu reproduzir essa história aqui. A arca vem e a família de Noé é salva. E aí então o diabo vê-se que não conseguiu ainda derrotar a ideia de que a mulher traria um descendente. Dentro dessa perspectiva, Noé passa pelo dilúvio e a população do mundo começa a crescer. E dentro dessa população, Deus escolhe, desses descendentes aí que vêm lá de Noé, Deus escolhe uma pessoa chamada Abraão. E aqui agora eu já estou em Êxodo, no capítulo 12. Veja que já deu um salto aqui no texto, né? Eu já chego Peraí, eu estou em Gênesis 12, não mesmo, por favor. Gênesis 12, Deus vai chamar Abraão e diz que vai abençoar o mundo através de Abraão, fazendo de Abraão uma grande nação. E você não deve perder de vista que quando Deus diz que vai abençoar o mundo através de Abraão, ele estava falando daquela promessa de que a mulher teria um filho. E esse filho seria aquele que abençoaria o mundo. Mas aqui nós encontramos um problema. Abraão era velho e a esposa era estéril. E agora? Esse mato aí não vai sair coelho? Abraão até tenta, né, juntamente com Sara lá, dá um jeitinho e você tem Ismael. Mas esse não era o filho da promessa. E aí nós vamos ter Deus fazendo um milagre, dando condição a uma mulher idosa, estéril, de gerar um filho. E o menino nasce. Agora sim, a promessa vai se cumprir porque o menino nasceu. Mas você lembra que Deus pede para Adão matar o menino? Deus foi lá e disse, eu quero que você sacrifique Abraão a Isaac. E aí nós temos nesse momento, eu posso imaginar o diabo dizendo, o menino vai morrer, a descendência não vai aparecer.
porque seria o descendente se Abraão mata. Mas aí nós conhecemos a história no Gênesis, no capítulo 22, Abraão faz tudo aquilo que precisava ser feito, mas na hora de sacrificar o menino, o próprio Senhor Jesus diz, epa, não precisa, você já provou o que nós queríamos. Muito bem, então o menino vai nascer da descendência de Isaac. Isaac se casa. Rebeca era estéril. O menino não vai nascer. Rebeca era estéril. Mas mais uma vez Deus age e faz com que uma mulher estéril possa ter filhos. E aí, então renasce a ideia de que o descendente vai nascer da mulher. Na sequência, você vai ter aí o nascimento dos filhos de Isaac. Esaú, Jacó. Esaú nasce primeiro, direito à primogenitura, Jacó nasce depois, e nós sabemos muito bem o que acontece. Jacó dá um jeito, o nome dele já era enrolado, e ele já enrolou o irmão e conseguiu receber a bênção de primogênito. Mas isso despertou o ódio no irmão. E o que aconteceu? Jacó teve que fugir para não morrer. A serpente disse, vou matar Jacó. Porque a preocupação, olhando aqui, dentro dessa perspectiva, não seria com Esaú. Não era de Esaú que ia nascer o descendente, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E aí Jacó, então, tem que fugir para não morrer. E nós sabemos que ele passa um período lá, fora, longe de casa. Mas um dia ele resolve voltar para casa. Aí quando você vai ler o texto, você vai ter um Jacó com medo de voltar para casa e faz todo um processo para tentar apaziguar a ira do seu irmão, porque ele tinha medo de morrer. A serpente tinha interesse na morte de Jacó. Por quê? Porque ele sabia que a descendência teria que vir de Jacó, não era de Ismael. E aí, mais uma vez, você vai ter Deus trabalhando e Jacó chega, é recebido pelo irmão, ou Esaú, Desculpa, acho que eu citei Ismael algumas vezes aqui, Jacó e Esaú. Recebe o irmão e, graças a Deus, ele consegue sobreviver. Mas nós vamos ter uma dificuldade mais à frente de uma seca muito grande. E eles corriam risco. E aí vai entrar José na história, que nós conhecemos a história. José vai vendido como escravo para o Egito. Qual a proposta de Deus com isso? Quando você chega no final do livro do Gênesis, está muito clara. A proposta de Deus era preservar a linhagem. Era preservar os descendentes de Jacó. E, em parte, cumprir a promessa que ele fizera a Abraão de construir uma grande nação. E aí nós temos esses 70 indo para o Egito, José já estava lá como governador, e esse povo então cresce. Só que esse povo cresceu tanto que acabou sendo escravizado. E Deus vai agir no sentido de tirar esse povo de lá. Entra Moisés na história, também nós conhecemos essa história. E Deus tira esse povo com mão forte do Egito e os leva para a terra que havia prometido a Abraão, a terra de Canaã, que mana leite e mel. Essa terra de Canaã, para nós, é uma figura do céu. Exatamente. Presta atenção. Um povo escravizado no Egito é libertado pelo poder de Deus e é levado para a terra prometida. O que aconteceu conosco? Escravizados pelo pecado, em Cristo Jesus, libertados, e nós estamos indo para onde? Para a terra prometida, novos céus e nova terra. Então nós temos uma figura, o Êxodo é uma figura da nossa história. Nós estamos caminhando para um novo céu e na nova terra. No Egito, Deus usou um libertador, Moisés. Hoje ele usa Jesus Cristo. Moisés, um tipo do Cristo que nós conhecemos hoje, nos levando para a terra prometida, novos céus e a nova terra. Mas o que acontece na sequência que esse povo sai do Egito? Eles têm todas aquelas pragas, o mar vermelho se abre, Moisés então sai para ter um encontro com Deus, e aí nós somos surpreendidos com o povo dizendo: Moisés demorou, Moisés não vai vir mais. E o que eles fizeram? Um bezerro de ouro, e foram adorar. Deus, conversando com Moisés no monte, diz: vai lá, porque teu povo já me voltou as costas, eu vou acabar com eles. Vou liquidar com esse povo. Se ele liquida com o povo, o menino não nascia. O menino não ia nascer, a promessa não seria cumprida. E ele então diz: Moisés, vai lá.
E nós temos Êxodo 32, 9 e 10, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, eis que é povo de dura servir. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E diz: de ti eu farei uma grande nação. Mas aí Moisés faz um papel. Ele se coloca na brecha e intercede. Moisés intercede por aquele povo, dizendo: Senhor, não faça isso não. Isso não pode. Porque se o Senhor fizer isto, as pessoas vão dizer: Deus tirou esse povo do Egito para massacrar. E aí nós temos Moisés como intercessor. E que eu chamo a sua atenção mais uma vez. Olha Moisés, tipo de Cristo. Moisés intercedendo por pecadores para os livrar da ira de Deus. O que é que Jesus Cristo tem feito, fez e tem feito por nós? Interceder a Deus por pecadores para nos livrar da ira de Deus. No caso de Jesus, ele foi à cruz e sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Mas aqui nós já vemos Moisés como o intercessor, um tipo de Cristo. E a história continua, porque Deus havia prometido que traria o descendente, e a serpente está trabalhando para não deixar esse descendente nascer. Deus então resolve não acabar com o povo. Essa nação se constitui, começa a se fortalecer, e Deus escolhe naquela nação uma tribo. Eu creio que os irmãos que conhecem o texto bíblico devem lembrar. Qual é a tribo e que viria o descendente? Ele é chamado de Leão da tribo de Judá. Exatamente, tribo de Judá. Deus então separou uma tribo e diz: é dessa tribo que vai nascer o descendente. E claro, o diabo estava acompanhando tudo isso. Ele não é onisciente. Mas à medida que as coisas iam acontecendo, ele tomava conhecimento. E o texto nos diz que dentro dessa tribo de Judá, Deus escolheu uma família. Que família? Família de Davi. Aí eu pergunto a vocês, quem está em foco agora nos olhos da serpente? Qual é a família? Davi. Família de Davi. Por quê? Porque era na família dele que esse menino ia nascer. Então nós temos que acabar com Davi. Vamos trabalhar para acabar com Davi. Você lembra da história, o início da história, como foi que Davi se tornou rei? Você lembra da ação de Saul em relação a Davi? Saul tentou matar Davi, não uma vez, várias vezes. Saul tentou matar Davi. Quando a gente lê um texto como este, sem atentar, eu diria aqui, para o fio da meada, a gente lê esse texto isolado, como se fosse apenas Saul tentando preservar o seu reino para que os seus filhos continuassem, porque ele sabia que Davi ia assumir o reinado e a família dele ia perder. Então a gente lê desta forma se a gente não pega esse fio da meada. Só que o que está acontecendo aqui, irmãos, é parte da guerra. É parte da ação do inimigo para impedir o cumprimento da promessa. E aí nós temos Saul tentando matar Davi. Nós temos um texto em Samuel 18, versículo 10 e 11, que diz assim: No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, do rei Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Um espírito maligno se apodera do rei, permitido, claro, pelo Senhor, e esse então vai com a lança, tenta, ele mesmo diz: vou matar Davi, vou cravar Davi na parede. Uma leitura simples era apenas um homem com raiva. Não, queridos, tem muito mais aqui envolvido. Muito mais aqui envolvido, porque Deus havia escolhido este homem para, a partir dele, trazer a sua aliança. E essa não é a primeira vez que Davi ou a sua família está no foco do inimigo para tentar destruí-lo, porque ele sabia que Deus havia dito que era através de Davi o ungido e que Jesus seria o filho de Davi e que Jesus seria aquele que ia perpetuar essa linhagem. Então ele vai trabalhar no sentido de impedir que isso aconteça. E ele tinha exatamente que focar, era em Davi mesmo,
para tentar destruí-lo, porque dessa forma, se ele destruísse Davi ou a sua família, automaticamente o menino não nasceria. Mais à frente, já aí nós temos os 2 reinos, importante só lembrar isto, depois de Salomão o reino foi dividido, no reino do norte Israel, no reino do sul Judá, e nós vamos ter 2 linhagens reais aí dentro desse povo de Israel, desenvolvendo a história. Israel na parte de cima e Judá na parte de baixo. Judá, lembre-se, é onde o menino vai nascer, da tribo de Judá, na família de Davi. E nós vamos ter um momento turbulento, aí você precisaria ler 2 Reis, no capítulo 11, a ler ali naquele contexto, você vai perceber que tem um momento turbulêncio de troca de rei, mata filho de rei, e tem Atalia, que era descendente de Jezabel e Acabe, um dos piores reis que Israel já teve, que ela resolveu liquidar com a família de Davi. Literalmente, ela resolveu liquidar com a família de Davi. Isso está registrado, vou ler aqui um versículo. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Essa descendência real aqui é a de Davi. Toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, descendente de Davi, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matava, e pôs a ele e sua ama numa câmara interior. O que é que está sendo dito? Um descendente da família de Davi foi protegido. O restante ela liquidou. Se ela conseguisse matar todos, acabou-se a promessa. O menino não nasceria. Mas nós temos Deus preservando um. E através desse, Joás, nós vamos ver que a família continua e Joás volta, depois de um tempo, a reinar, assumindo o trono que pertencia à família, né? A família de Davi. Mas não acaba aí. Quando nós vamos continuar lendo a Bíblia, nós vamos ver claramente a intenção do inimigo em tentar acabar com o povo de Judá, exatamente para que esse menino não nascesse. Nós vamos ter um momento que se junta o rei da Síria e o reino do norte, Israel, exatamente para liquidar o pessoal de Judá. Aí nós vamos olhar historicamente e dizer, não, só são 2 reis brigando contra um outro. Sim, isto, mas há alguma coisa, queridos, por trás, onde a ação maligna se faz presente, porque tinha um propósito, o menino não podia nascer. Vocês lembram do livro de Esther? Qual é a história do livro de Esther? Levanta um cidadão, Amã, chega ao rei Assuero e diz, olha rei, eu queria que você fizesse um decreto aí para a gente acabar com os judeus. Só isso, acabar com os judeus, por quê? Ele não gostava dos judeus e... simplesmente porque é judeu, nós não vamos acabar com o judeu. Gente, o diabo estava atuando. Ele precisava impedir o menino nascer. E aí quando nós lemos a história que está registrada no livro de Esther, é exatamente uma história de Deus salvando uma linhagem. De Deus salvando os judeus. E quando eu digo judeus aqui, presta atenção nessa informação. Judeu é da tribo de Judá. Judeu, tribo de Judá. Israelita vem de Israel. Tribo, o reino do norte. O reino do norte era Israel. O reino do sul era Judá. Quem era de Judá era judeu. Quem era de Israel era Israel. Só que, claro, isso vai chegar para nós hoje como sendo sinônimo, né? Judeu e israelita, para nós, neste momento, é a mesma coisa. Está relacionado com aquele povo que mora lá no estado que nós conhecemos hoje como Israel. Nós tratamos ambos como judeu e israelita. Mas nesse contexto aqui você tem 2 grupos de pessoas. Você tem Israel, israelita, e você tem judeu, de Judá. E é deste povo de Judá que nós vamos ter o nascimento deste menino. E aí Deus então age por graça e misericórdia. O rei não pode retirar o seu decreto, mas dá autoridade aos judeus para se defenderem. Peguem da espada e defendam as vidas de vocês. E nós sabemos que no final o Amã foi enforcado, né, por causa do seu intento. Mas uma coisa é certa, o inimigo tentou destruir e Deus interviu porque ele tinha uma promessa. O menino precisava nascer. E aí o que acontece? Chegamos em Belém da Judéia.
nasceu o Salvador, nasceu o Cristo. Belém da Judéia. O inimigo perdeu, então cessou-se a perseguição. Lé do engano. O que foi que aconteceu quando o menino nasceu? Lembra aí do contexto. O menino nasce, vem uns magos do Oriente, conversa com Herodes, e Herodes recebe amigavelmente e diz: olha, vocês vão lá e vê onde é que o menino nasceu, e depois passa por aqui e me diz onde é que o menino está, porque eu quero lá também adorá-lo. E aí Deus age na vida dos magos e diz: vão embora, não passem lá em Herodes, não diga nada. Herodes percebeu que foi enganado. O que foi que ele fez? Mandou procurar o menino porque ele precisava matar o rei dos judeus. E aí você tem aquele estrago que foi feito lá na região de Belém da Judéia, a meninada, os meninos morreram, muitos meninos. Enquanto isso, Deus preserva o seu filho, o mandando para o Egito. Queridos, vocês estão percebendo como a coisa está acontecendo, ou como aconteceu, né? Como aconteceu. Aí talvez agora você pense e diga assim, mas espera aí, então quer dizer que o menino nasceu, já não há mais necessidade para perseguição. Será que não há necessidade? Nós estamos envolvidos em uma guerra. E aqui eu quero chamar a tua atenção para um texto que está em Apocalipse, no capítulo 12. Interessante o que está aqui. Capítulo 12 do livro do Apocalipse. Olha, eu vou ler aqui um texto, acho que a essa altura você já vai conseguir perceber algumas coisas na leitura desse texto, que talvez não tenha percebido antes. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres na cabeça e 7 diademas. A sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger, olha que coisa, o filho varão aqui, preste atenção nisso. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele se sustentasse durante 1260 dias. E o texto continua falando que a serpente saiu para perseguir a mulher, tentar matar a mulher. Será que você consegue ler esse texto e fazer algum vínculo com Gênesis capítulo 15 com o nascimento de Jesus? Você já fez os links, já fez as ligações? Olha os personagens do texto aqui. Você tem um dragão. Na verdade, o Apocalipse vai dizer que essa é a antiga serpente. É a antiga serpente. Você tem a mulher dando à luz e o dragão tentando matar o descendente. Aqui nós temos um claro, na linguagem do Apocalipse, um claro relato que trata exatamente daquele momento do nascimento de Jesus, onde o diabo vai tentar destruir o menino. E esse menino vai ser levado para o Egito protegido. E se nós vamos pegar o texto, claro, o livro de Apocalipse ele é muito simbólico. Ele é muito simbólico e nós precisamos entender isto. É dito aqui que esse menino vai governar todas as coisas e que esse menino foi levado aos céus. Se eu pego a história de Jesus toda, onde ele está hoje? Morreu, ressuscitou e foi entronizado, está governando sobre todas as coisas. E o diabo agora então persegue a mulher. Mas quem é a mulher? Quem é a mulher? Essa é a pergunta. Eu vou ler um texto aqui para vocês. João 15, versículo 18 e 20 diz assim. Isso é Jesus falando. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Eu acho que a gente já está começando a responder, né? Quem é que o dragão está perseguindo agora. Mas tem mais outro texto. Mateus 5,11, eu fiz aqui uma coleção de textos. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disser todo o mal contra vós. Outro texto de Mateus 10, 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então serei atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Olha como a coisa está acontecendo. Neste momento, queridos, nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. Uma guerra entre o reino de Deus, ou Deus agindo para restaurar a sua criação por meio de um Salvador, no poder do Espírito Santo, e hoje usando a igreja, para que nós, como igreja, possamos estar expandindo o seu reino através da pregação do Evangelho. E nós, como igreja, estamos envolvidos literalmente dentro dessa batalha. A igreja está sendo perseguida, o dragão não desistiu de perseguir a igreja do Senhor. E nós temos, chegando no livro de Apocalipse, que é o desfecho da história. O que é que o livro do Apocalipse narra? É o final, o último capítulo da história, no qual mostra que o Senhor Jesus Cristo, de fato, vai destruir plenamente o maligno, o lançando na condenação eterna, no inferno que foi preparado para eles. No momento que Jesus nasce e ele começa a desenvolver o seu ministério, nós vamos ter uma ação de Cristo no mundo, de fato, limitando o poder do diabo. O diabo não tem autoridade para fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele está limitado pelo poder do Senhor. A prova disto, quando você lê os evangelhos, Jesus Cristo chegando para pessoas endemoniadas, dizendo, cai fora. O que é que acontecia? Caiu fora, porque chegou aquele que tem autoridade. E exatamente o poder da serpente estava sendo esmagado. E a igreja continua sendo perseguida, mas crescendo. Porque o poder do inimigo está limitado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele não pode impedir a ação da igreja. Ele persegue a igreja, mas não pode impedir o crescimento dessa igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo está no controle e continua conduzindo essa igreja. Só que nós estamos dentro de um contexto de guerra. E aí eu lhe pergunto uma coisa. Vou ler um texto. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Palavra de Jesus aos discípulos. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho que depois desse histórico aí, fica mais fácil a gente entender esse versículo. No mundo você vai ter problema. Por que nós temos problema no mundo? Há duas razões básicas. A primeira, por causa do pecado. O pecado, quando Adão desobedeceu a Deus, ele trouxe para a nossa história o pecado e com o pecado todas as consequências que nós passamos. E aí vai entrar a doença, a tal da pandemia, briga, fome, guerra, tudo isto está dentro desse pacote. Mas além das consequências do pecado, você tem a serpente agindo. O diabo está agindo. E aí você tem essas duas coisas, pecado e a serpente atuando, para impedir a obra do Senhor e que o reino se expanda pelo mundo. E é por isso que nós sofremos, queridos. É por isso que nós temos problemas neste mundo. Nós estamos dentro desse contexto de guerra, temos o pecado que trouxe aí misérias para a criação e o diabo se aproveitando disto. Então, daí nós temos uma igreja dentro desse contexto que expande o evangelho, mas que está sofrendo as perseguições. Graças a Deus, sim, porque a Bíblia diz em tudo dai graças. Nós vivemos num país onde temos uma relativa liberdade para adorar, para louvar o Senhor,
aqui e acolá nós temos algumas restrições, algumas dificuldades, algumas perseguições, mas nada a ser comparado como irmãos nossos que não podem ter uma Bíblia. Como irmãos nossos que estão perdendo o direito de ter acesso à saúde porque não são cristãos. E aí nós já podemos começar a ver a história da marca da besta, os que são de Cristo. Gente, tem muitas pessoas que foram expulsas das suas famílias por causa que se tornaram cristãos. Receberam o selo do Espírito Santo e foram expulsos das suas casas. Não tem a marca da besta. Foram expulsos das suas famílias. Quantos irmãos nossos pelo mundo, porque são cristãos, estão morrendo porque tem o selo do Senhor Jesus Cristo, porque fazem parte da igreja, e aí eu diria, não tem a marca da besta. Nós estamos em guerra. O Senhor nos permite, Brasil, vivermos dentro dessa realidade, onde nós não temos tantas dificuldades. E nós, igreja brasileira, precisamos atentar para a nossa responsabilidade com o mundo. E você, cristão, servo do Senhor, precisa atentar para isto. Porque nós, como igreja, você, como parte do corpo de Cristo, está aqui para fazer com que o reino do Senhor se expanda. Você tem a responsabilidade de levar o evangelho de libertação e salvação para o mundo. O mundo precisa crer em Cristo para que adore ao Criador. E você é responsável por fazer isto. Muitas vezes nós estamos terceirizando esse ministério de pregação do Evangelho ao que nós denominamos de missionários. O missionário tal, a missionária tal, e aí nós damos uma oferta, a gente ora por eles, a gente ajuda eles, mas o missionário fulano é que tem que fazer isto. Precisamos entender, queridos, que todos aqueles que estão em Cristo são missionários. Talvez você não precise ir para a Índia, mas talvez tenha uma pessoa do outro lado da rua que precisa ouvir do amor de Deus e da graça do Senhor. E você é responsável por isso. Você é responsável por isso porque em Cristo todos nós temos uma missão e precisamos cumprir o nosso chamado em meio a essas lutas e a essas dificuldades que nós temos passado. Nós estamos no meio de uma guerra, e é uma guerra para mostrar a graça e a misericórdia de Deus salvadora a todos os homens. E a serpente está atuando, porque ele não quer que as pessoas ouçam o Evangelho. Fazendo aí, recapitulando aqui, para a gente concluir, indo para a conclusão. Falei que nós íamos seguir um fio de meada a partir do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Onde Deus disse que da mulher nasceria um descendente, e que esse descendente salvaria, seria a bênção para o mundo. E aí, historicamente, nós traçamos aqui, passando por alguns personagens bíblicos, mostrando que, na verdade, a serpente atuou para impedir o nascimento dessa criança, mas Deus cumpriu o seu propósito e Jesus nasceu. Hoje, nós, igreja, é que estamos aqui para dar continuidade a anunciar este evangelho de salvação e libertação. Preciso fazer um comentário acerca desse agir de Deus no sentido de restaurar a sua criação. Porque muitos de nós evangélicos entendem que a salvação se aplica só ao ser humano. Nós precisamos pregar o evangelho porque o homem precisa ser salvo. É verdade. Mas, quando você vai ler Gênesis no capítulo 3, não foi só o ser humano que sofreu com o pecado. Há uma maldição sobre a terra. Há uma maldição. Deus disse que a terra seria maldita por causa do pecado. E quando nós chegamos em Romanos no capítulo 8, nós vemos Deus, através do apóstolo Paulo, dizendo que a terra está gemendo, esperando o dia da sua salvação. Eu usei a palavra salvação porque é exatamente isto. A terra está gemendo, esperando o dia da sua libertação. É a palavra que está lá, a ideia de libertação. De quê? Da maldição que recebeu. Ela quer ser salva. E isto vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai liquidar de vez com as consequências do pecado, quando nós vamos ter novos céus e nova terra,
e aqueles que estão em Cristo Jesus, que fazem parte da descendência que está em Cristo, não mais em Adão, mas agora em Jesus Cristo, essas pessoas vão viver com Cristo, com Deus, no novo céu e na nova terra. E aqueles que estão na linhagem da serpente vão juntamente com a serpente para o inferno, local preparado para o diabo, seus anjos e para aquele grupo de pessoas que estão acompanhando a serpente. Então nós estamos caminhando para esse desfecho, para este final, no qual nós vamos ter Jesus Cristo concluindo a sua obra que foi iniciada e que hoje é responsabilidade sua em anunciar para as pessoas, para as etnias, para os povos, do grande amor de Deus, da graça de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Diante disto, dessas informações, eu quero concluir. E eu lhe pergunto, diante desse fio de meada, desse traçar histórico que nós vimos aqui, você sabendo de tudo isto, qual deve ser o seu posicionamento? Diante dessa informação, como você deve reagir? O que é que se espera de você que diz, eu sou cristão, eu estou em Cristo? O que é que se espera de você diante do que a palavra de Deus nos mostra? Eu vou sugerir algumas coisas. Primeiro, se espera de você que você se alimente da verdade. O que é se alimentar da verdade? Leia a sua Bíblia. A Bíblia é Deus se revelando, é Deus se mostrando, é Deus mostrando o que Ele está fazendo, e ela se torna lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. É através da Bíblia que você vai ser aperfeiçoado, como servo e serva do Senhor, como missionário e missionária do Senhor. É através de conhecer a palavra de Deus que você vai se tornar habilitado para toda boa obra. Leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus. Porque é a partir desse conhecimento que você vai poder entender o agir de Deus, a sua graça, a sua misericórdia e o que de fato está acontecendo à nossa volta. As coisas não estão acontecendo por acaso. Então, conheça a Deus por meio da sua palavra. Uma outra coisa que você deve fazer, exatamente porque conhece a palavra de Deus e conhece a Deus, mantenha-se firme. Firme-se na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui eu cito o apóstolo Paulo, Efésios 6, 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, se fortaleça em Deus. E ele diz mais, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Nós estamos em guerra e o diabo está atuando. Então, revista-se da armadura de Deus para que você possa ficar firme e glorifique ao Senhor. Uma outra questão é, ore. Exatamente, vai conversar com Deus. Ore. Se coloque diante do Senhor clamando pela sua graça. E se faz necessário que você ore, porque, queridos, nós somos limitados, nós somos fracos, a nossa fé é pequena. Então nós precisamos de assistência do céu. Precisamos de contato com Deus. Ore, ore. Busque a presença do Senhor em oração. E a Bíblia é muito clara em afirmar que quando nós buscamos o Senhor em oração, Ele está pronto para nos ouvir e nos atender de acordo com a sua vontade. Por fim, eu diria, em meio a tudo que nós estamos vivendo, diante das informações que nós recebemos, que Deus está atuando, que as coisas estão acontecendo por causa do agir de Deus, do propósito de Deus, e que tudo está caminhando para o local que Deus projetou. Então, diante disso, queridos, descanse no Senhor. Esta é a grande proposta. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Salmo 46, 10 diz, aquietai-vos. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Então, diante do agir, das promessas, vamos procurar, queridos, descansar e confiar no Senhor. E por fim eu cito um texto bastante conhecido nosso. E você vai ver que ele é bastante conhecido. Diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas.
pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, aqui é a conclusão, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, meus queridos, que em meio à nossa guerra, ou à guerra da qual nós estamos envolvidos, que nós possamos descansar e confiar no Senhor. Sabemos que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir, para a glória do Senhor. A mim e a você, vamos buscar Deus como prioridade em nossas vidas e vamos descansar o nosso coração em Deus, porque nele nós somos mais do que vencedores. E nós estamos caminhando para o fim da história, onde o Senhor Jesus Cristo reestabelecerá de uma vez por toda a situação da criação, e nele nós vamos entrar no novo céus e na nova terra, onde habita a justiça, onde não vamos poder chorar mais, onde não terá mais dor, mas nós vamos poder gozar da presença do Senhor de modo pleno. Que o Senhor nos ajude, queridos, e que em meio à nossa luta nós possamos nos manter firmes para a glória do Senhor.